a paz de Cristo a todos. Tudo bem com vocês? Amém. Que maravilha, né? Eu sei que o povo cearense não está muito acostumado com chiado, mas vai dar para entender, vai dar para pegar alguma coisa, esse chiado paraense. Eu quero parabenizar todas as mães que estão presentes, parabéns, que Deus abençoe. Eu tenho duas mães na minha vida, aquela que me deu a vida e a outra que me deu uma razão para viver. Eu parabenizo a todas as mães. Eu queria mais uma vez uma salva de palmas a todas as mães, vocês merecem. Que Deus abençoe grandemente. Queria te convidar a abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Tem a história de uma mulher, uma mãe, uma mensagem de Deus tremenda aos nossos corações esta noite. Primeiro Samuel, capítulo 1, e a gente lê do início. Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome de outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém. Uma leitura extensa, mas necessária. Dia das Mães, nada melhor do que aprender com uma
uma mãe que tomou algumas atitudes, e hoje precisamos aprender com algumas atitudes dessa mulher. Numa época em que mulher não tinha autoridade, não tinha um respeito, não tinha palavra, não era respeitada, mas que hoje podemos sim aprender com essa mulher. Interessante que o mentor da marca McDonald's, Ray Kroc, ele diz o seguinte: se o homem chegar ao ponto da sua vida em que ele não precisa mais sentar para aprender, está na hora de apodrecer. Então temos que aprender hoje com essa mulher. Quando a gente observa uma família, Elcana, Penina e Ana, um marido com duas mulheres. Mas como pode um homem com duas mulheres, com duas esposas? Uma que ele amava, Ana, porém Ana não tinha filhos, e Penina, a outra esposa, tinha filhos. O código de Hammurabi permitia ao homem que quando ele casasse com a sua amada, e caso a sua amada não pudesse gerar filhos, tivesse um problema, a esterilidade, ele poderia se casar com uma outra esposa para que essa pudesse gerar filhos, para que dessa segunda esposa pudesse gerar aquele que seria o descendente, queria herdar as suas herdades, as suas propriedades, e até carregaria o seu nome. Como pode a geração do homem, terminar por ali? Casou com a mulher amada, mas vai ficar por ali, vai morrer? Não, ele pode casar com uma outra para que o seu nome continue, a sua geração, a sua descendência. Mas a gente vê dentro daquela casa um problema, não um problema, problemas, todos com problemas. Geralmente a gente dá mais atenção a Ana, até porque ela que tomou a iniciativa de querer uma mudança. Quando a gente olha para Penina, e o texto diz que ela provocava, atormentava, aterrorizava Ana, talvez pelo seu problema de não ter filhos, e ela tinha gerado filhos, e Elcana naquele problema de administrar aquela questão da sua família. Uma coisa interessante que Elcana conseguia colocar toda a sua família no projeto de Deus. Ele reunia a sua família, era uma família crente, e ele subia para oferecer sacrifícios, levava toda a sua família, participava do culto ao Deus, do culto ao Senhor. Interessante isso, ele conseguia colocar toda a sua família no projeto de Deus. Hoje muitas famílias ainda têm esse desafio, ainda enfrentam essa dificuldade. Às vezes os mais difíceis de ganhar para Jesus são as pessoas mais próximas de nós, são os nossos familiares. Que dificuldade! Mas assim ele ainda consegue colocar a família num projeto de Deus. Mas mesmo colocando no projeto de Deus, há problemas que Elcana não consegue entender, não consegue observar, não consegue compreender a insatisfação da sua mulher e da mulher que ele amava. Quando nós olhamos para a história dessa mulher, Ana, e ela sempre absolvendo aquela provocação, porque o texto diz que Penina provocava com o objetivo de embravecer, mas não se vê Ana respondendo, não se vê Ana resmungando, não se vê ela reclamando. Ela simplesmente se fecha e ela chora de alma, e ela sofre calada ali. Quando eu olho para o texto e a gente vê todo o problema, Ana estéril, não produz, recebe o amor do marido, mas não produz. Para a época de Ana, uma mulher que era estéril, que não produzia, era como se fosse amaldiçoada, era como se fosse uma desgraça para Israel. Que interessante, uma desgraça para Israel, mas o nome dela significa graça. Ana significa graça. Como pode ter um nome que significa graça, mas para Israel ser uma desgraça? Penina, ela produzia, era produtiva, tinha filhos, satisfazia a questão
da descendência, da preocupação do pai, a alegria da casa, as crianças, mas não recebia o amor como Ana recebia. E ficava nessa provocação, nessa rivalidade, nessa disputa dentro de casa. Na igreja estava tudo bem, diante dos sacerdotes, Hofni e Finéias, ele chegava: está aqui a minha família no projeto de Deus. Mas em casa estava uma guerra. E o marido tentando administrar. A gente vê quando ele divide as partes para sua esposa Penina, para todos os seus filhos e filhas, e uma parte excelente para a mulher que ele amava. 3 pessoas com dificuldades, 3 pessoas com problemas. Uma com problema de não produzir, ser inútil, ser um peso naquela família. Outra produzia e não recebia o amor. E o outro para administrar essa confusão, essa rivalidade. O que fazer? John Maxwell, no seu livro Você Faz a Diferença, ele diz que há cerca de 3 tipos de pessoas diante dos problemas. 3 tipos de pessoas acerca dos problemas. A primeira delas, elas não conseguem, não têm a capacidade de enxergar o problema ou não querem enxergar. A segunda segundo tipo de pessoa enxerga os problemas, mas pelo fato de elas não terem gerado esse problema, elas não se preocupam, elas se satisfazem em transferir a culpa para quem gerou o problema. E o terceiro tipo de pessoa é aquela que enxerga o problema, mesmo ela não ter gerado aquele problema, mas estão dispostas a resolver o problema. 3 tipos de pessoas. Qual tipo de pessoa você tem se comportado, se caracterizado, se identificado diante dos problemas? O problema, cada um, marido e as 2 esposas, cada um tem um problema individual, mas dentro de casa há um problema coletivo, há um problema de relacionamento, de convivência. Quem resolve o problema coletivo? O problema é que cada um espera pelo outro, é um esperando pelo outro. Isso a gente vê num batalhão, que trabalha no quartel. O problema que acontece com um soldado é problema do pelotão. Eu aprendi, tem soldados aqui, aprendemos que por um todos pagam. Se um é prejudicado, prejudica a coletividade. E quando vem para o reino, para o mundo espiritual, se um membro está defeituoso, o problema acarreta no corpo de Cristo. Então o problema de um acaba sendo o problema de todos. E qualquer um pode tomar a iniciativa para resolver o problema. Elcana era o marido, o líder da família, colocava a família num projeto de Deus, mas Elcana, cadê a iniciativa? Você é o líder da família. Elcana conhecia a história de Abraão, a esterilidade de Sara, conhecia a história de Abraão, quando viajou e orou por Abimeleque, sua esposa gerou filhos e filhas. A história de Isaac, ele conhecia a história dos patriarcas. Isaac, que quantos anos, tantos anos, a esposa estéril, e orava, a Bíblia diz, instantaneamente. Era constante, perseverante, orava. Eu não sei, eu não consegui achar na Bíblia, se alguém achar me ajuda. Isaac procurando uma segunda esposa para continuar sua descendência, eu não achei. Pode ter, eu não sei. Eu não encontrei ainda. Me ajuda, me ensina isso aí. Ele orando insistentemente, até que Deus se lembra e abre a madre. E vem logo 2 no pacote. Conhecia as histórias. Mas o problema é, ele se conforma. Ele se aquieta. Não, esse problema... Ô Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos? Te aquieta, para com isso. Mas Ana não se conforma. Sabe o que Deus está te dizendo? Não se conforme. Saia da zona de conforto, se revista de Deus e vá para a zona de conflito. Por isso que Deus é chamado Rei dos Reis, General dos Generais. E general comanda a tropa para ir para a batalha, para ir para a guerra.
Jacó possuía 11 filhos, e a mulher que ele amava, nada de ter filho, 10 filhos homens e uma filha mulher, e nada de filho, até que Deus se lembra, e abre a madre, e vem José, filho da sua mulher amada. Tudo isso Elcana conhecia, já sabia da história, já sabia que Deus operava o milagre, e quando acontece com ele, ele se conforma, ele se aquieta. Interessante que conhecemos tantas histórias de milagres, Deus opera, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, mas quando chega a minha vez, o conformismo é pior do que a incredulidade. O conformismo é a evidência de uma vida insignificante. Myles Munroe, ele diz assim: o pior da vida não é morrer, é viver sem propósito, é viver sem sonhar. Qual é o propósito que está te guiando? O que é que tem te motivado? Por que você está aqui? Ana, ela encara esses problemas, ela vê o seu marido conformado, porque ele chega: por que você está chorando? Por que você não quer comer? A angústia é tão grande que perdeu a fome, não queria comer, tanto que depois da oração ela vai e comeu. Por que a Bíblia registra isso? Parece uma coisa tão simples. Qual é a importância de registrar que quando ela vem do culto ela vai comer? Eu sei que crente gosta de comer, sempre tem umas festas, um negócio, é para comer mesmo, é festividade. Mas por que a Bíblia registra esse detalhe tão simples? Que ela vem da oração ali animada e chorou nos pés do Senhor, e vai, e Ana comeu, e foi até o seu marido, e Deus se lembrou. Mas no texto, no versículo 7, diz que chorava e não comia. E no versículo 9, então Ana se levantou. Repita comigo: se levantou. Parece apenas um verbo tão simples, mas esse verbo tão simples, que a Bíblia registra uma palavra, duas palavras, mas é a partir desse verbo, dessa expressão pequenininha, é que Deus começou a mudar a história de Ana. Talvez para mudar a sua, falta alguma coisinha. Às vezes falta uma coisa tão pequena, falta uma atitude tão simples, para Deus começar a mudar o projeto da tua vida. Depois que comeram e beberam, versículo 9, em Siló, Eli sacerdote estava sentado numa cadeira. Olha o nível do líder espiritual da época, sentado numa cadeira. Tanto que quando tomaram a arca, onde é que ele estava? Sentado na cadeira. Então, quando você é uma mulher, dentro da minha casa, eu vejo o conformismo do meu marido, a outra rival me provocando, querendo me tirar do sério. Quando eu vou ao templo na esperança de ter um líder espiritual, o representante de Deus para me ajudar, está sentado na cadeira, despreocupado. E agora, será que são motivos para eu me conformar? Ela podia buscar a associação das mulheres estéreis da época. Quero me filiar a esse grupo, vamos fazer terapia, vamos conversar, vamos se conformar. Não, ela não se conforma, ela ousa sonhar grande, porque se Elcana chega para ela: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu fico imaginando que em algum momento, eles dormindo, conjecturando, ele pode ter perguntado: Ana, se você gerasse filhos, porque você é a mulher que eu amo, é a mulher da minha vida, se você gerasse filhos, você
gostaria de gerar quantos filhos? Isso não está escrito na Bíblia. A gente meio que raciocina pelas evidências que a Bíblia apresenta. E eu acho que a ideia foi dela, porque a mulher é criativa, ela tem umas ideias interessantes. O homem é bobão, ele não tem criatividade, ele depende da mulher. E eu acho que ela deve ter dito assim: quantos filhos? Elcana, eu quero 10. Eu quero 10, que é para ver a cara da Penina. Sonha grande. Sai desse negócio do pouquinho, do pequenininho, da vida miserinha. Já que é para entrar no campo do impossível, então sonha grande, pensa grande. Porque se Deus Ele não é poderoso, Ele é o todo-poderoso. Mas Ana passa por esse processo dentro de casa. Aí quando vai para o templo, está lá o líder Eli, meio despreocupado. Mas será que Deus é tão movado? Por que Deus não muda as circunstâncias de Ana? Está sofrendo tanto, sendo provocada, não tem o apoio do marido, não tem o apoio do sacerdote, não tem ninguém para colar com ela, não tem parceria. Pastor Mac Anderson, ele diz que às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque às vezes é através das circunstâncias que Deus quer mudar você. Deus tira isso, tira da minha vida, tira. Ei, às vezes Deus está trabalhando em você. John Maxwell também diz assim, que quando você estiver diante dos problemas, lembre-se de a mudança começar por você. A mudança começa comigo. Ana, ela toma atitude. Ninguém fala para ela, Elcana não chega para ela, vai lá, vai para a igreja, vai orar, vai buscar, vamos orar juntos, ou eu vou orar por você. Diferente de Zacarias, o anjo chega: Zacarias, eis que a tua oração foi ouvida. Não foi a oração de Isabel, que também era estéril. Oração de Zacarias, sacerdote, o homem orando pela mulher, pela sua descendência. A gente não vê atitude na vida de Elcana. Então essa mulher desejava, o maior desejo, ser mãe. Ela toma atitude, ela toma frente. Ela não transfere culpa. Meu marido que era para ir lá, não vai. O pastor é o pior, está lá na cadeira tranquilo, está preocupado, e nem entende, está sem visão espiritual, porque ela vai para a igreja para orar, e hoje para colocar o povo para orar é um desafio. Culto de oração, vem só os remanescentes, vem só aqueles que é difícil colocar o povo para orar. Vamos orar, vamos orar. Em Belém do Pará, na igreja, estava congregando com a minha mãe, reúne os obreiros para orar. Misericórdia, tem que estar acionando, tem que buscar, para conseguir. Confraternização, aparece até obreiro de outra igreja. Mas ela vai para a igreja, ela vai para o templo, ela vai para a presença de Deus, ela recorre ao Deus Todo-Poderoso, ela toma atitude, ela toma frente, e ela vai, ela se humilha, ela chora, ela vai sozinha, ela não chama ninguém, ela não chama o marido. Interessante que Pedro, quando estava na embarcação com os discípulos, e lá vem Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com medo, e tinha pescador experiente, hein? E eles ficam com medo, é um fantasma, e fica aquele susto. Aí até que Pedro, se for Cristo, se for o Senhor, que eu vá andando até a ti. Aí Jesus, pode vir. Pedro sai da embarcação e sai andando sobre as águas. Está certo que teve um momento que ele ficou com medo e começou a afundar. Mas na igreja primitiva,
e Judas já não estava presente, 10 discípulos poderiam dizer: eu vi um homem andar sobre as águas. Mas só Pedro poderia dizer: por um momento eu andei sobre as águas. Sabe o que é isso que a gente aprende com Ana? Que está na hora de pararmos de viver as experiências dos outros e vivermos as nossas próprias experiências. Deus quer experiência com você a partir de hoje. Está lá ela orando, e o sacerdote só observando ali: essa mulher está bêbada. Essa mulher desceu, ofereceu sacrifício, comeu, bebeu e veio bagunçar o negócio aqui. Porque está aqui, ó. E Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Só que quando ele vai questionar: Ana, você está embriagada? E ela disse: não, meu senhor, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. No versículo 7, diz que pela aflição, pela tristeza, ela não comia. E quando ela é questionada pelo sacerdote, no versículo 15, ela disse que não bebeu bebida forte nem vinho. Não bebeu, não comeu, e na sua oração ela fez um voto. E no voto ela diz o seguinte: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Quando eu olho para esse pedido, para esse voto, essa mulher conhecia de Bíblia. Esse pedido está firmado na palavra de Deus. Ela não fez um pedido para satisfazer suas emoções, suas concupiscências. Ela faz um pedido pautado na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Juízes. Eu já estou encerrando. Juízes capítulo 13, versículo 4. Pastor, só podia falar. Não, abra a sua Bíblia, manuseie a palavra de Deus. É Deus que fala com você. Juízes 13, versículo 4 diz assim: agora pois, tem gente folhando, eu vou esperar, vou guardar, dá tempo. Agora pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, ou comas alguma coisa, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa mulher deve ter copiado. Essa mulher de Deus deve ter copiado. Está muito próximo, é muita coincidência. Fez direitinho como Deus orientou a mãe de Sansão. Porque se ela queria realizar um sonho, um pedido, ela copiou um modelo aplicado na palavra de Deus. Quer ser abençoado? Quer realizar o teu sonho? Coloca o teu sonho pautado na palavra de Deus. Eu convido a você a ficar de pé. Aleluia, Jesus. Na oração ela faz: Senhor, se tu lembrares de mim, se tu não esqueceres de mim. É porque ela sabia, ela conhecia a história, conhecia a palavra de Deus, que Deus se lembrou de Raquel, e Deus se lembrou de Rebeca, e Deus se lembrou de Sara. Ela disse: Deus vai lembrar do meu nome, Deus vai lembrar de mim, Deus vai lembrar de mim. Vou fazer do jeitinho que a palavra de Deus ensina. Eu vou me guardar, não vou comer, eu não vou beber. Tem até bebida, é até oferecido, e comeram e beberam. Mas ela não vai mentir para o sacerdote: não vou comer, não vou beber. Está lá o banquete oferecido, todos comeram e todos beberam. Quando chega: eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte, porque eu já sei que o meu Deus vai ouvir a minha oração, e o meu ventre irá produzir. Coloca a mão no teu coração.
Eu só preciso fazer uma oração, porque Deus já falou contigo. Senhor meu Deus, Senhor eterno, Tu és poderoso, Jesus, Tu és maravilhoso. Tu não és só poderoso, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és maravilhoso, Pai. Tu enfrentaste, Senhor da glória, todas as coisas, meu Senhor, para que a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcance. A Tua graça, Senhor da glória, alcançou a vida de Ana. Para o mundo, para as pessoas, era desgraçada, para Israel, mas diante do Senhor, desde o ventre o Senhor colocou o nome dela de Ana, para que tenha graça, seja graça e seja exemplo de graça para nossas vidas. Senhor, que a Tua graça nos alcance, Pai, esta noite, essa vida que veio aqui, meu Pai, visita esse coração, tira essa angústia, essa preocupação, tira essa tristeza, Senhor. Vem levantar, meu Pai, Gideões, vem levantar um exército poderoso, vem nos tirar da zona de conforto e nos coloca na zona de conflito. Está na hora, meu Senhor, de entrar para essa peleja, de entrar para essa guerra. Peleja em favor dos Teus filhos que estão aqui, em favor dos Teus servos, meu Pai. Abençoa as mães, os pais, as famílias, restaura, vem trazer sentimento de perdão, vem trazer reconciliação, vem trazer libertação, meu Pai. Realiza em nome de Jesus os nossos sonhos pautados na Tua palavra, e que o Teu nome seja adorado para todo sempre. E a igreja aplauda ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.